possibilidade rica e racional, porque ele diz que uma das possibilidades do cristianismo é nos fazer viver não apenas ética e moralmente correta, não uma vida apenas com valores para com amor ao próximo, mas com uma perspectiva diante da dor e da aflição, completamente contida em Cristo, no mistério, no que não se pode tocar, naquele que não vemos, mas sabemos que existe. E eu amo demais a perspectiva filosófica de Blaise Pascal, porque ele dizia assim, e ele estabeleceu uma fórmula de que se por algum motivo nós, os que cremos numa vida eterna, nós, os que cremos num Criador que sustenta a criação, se de alguma forma esta fé for uma mentira, teremos então vivido uma vida ética, uma vida de amor, uma vida de autoconfiança, se não existia em quem pudéssemos então depositar essa confiança. Blaise Pascal dizia que não perde quem optou por uma vida centrada em Deus e em seu Filho Jesus. Mas ele dizia na sua fórmula matemática, porém, se estivermos certos, os que optaram por não viver, os que optaram em suas vidas por rejeitar tais verdades bíblicas, irão passar a eternidade inteira para pensar em quanto perderam. Então ele conclui, Blaise Pascal, meu filósofo preferido, ele conclui dizendo, prefiro então permanecer com a minha certeza de vida eterna e com a minha certeza de uma relação pessoal com o Criador do Universo. A vida eterna não é uma ficção, não é uma suposição, é uma realidade à luz da Bíblia, o livro sagrado, o livro mais lido em todo o mundo, mais editado em todo o mundo, o livro que compreende a história da humanidade, o livro que quando lido, ele nos remete ao contexto em que foi escrito, um livro que quando lido, arrebata a cada um de nós para as verdades centrais da vontade divina. Por isso eu queria convidar vocês para irmos juntos para um evangelho, escrito por um médico, o evangelista Lucas, no capítulo de número 16. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus disse, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo, ninguém pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão,
Mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Pai, obrigado por essa noite. 18 de novembro de 2018. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse primeiro dia dessa semana que cada um de nós enfrentará. Obrigado por Tua palavra. Pai, essa história contada por Jesus, Teu Filho e Senhor nosso, já tem mais de 2000 anos. Mas quando a gente a lê, ela traz uma esperança para o hoje, para agora, para o coração de cada um de nós ferido, saudoso de alguém que partiu, dolorido. Então te pedimos que o Senhor, do menor ao maior em idade neste lugar, o Senhor nos permita compreender Tua palavra aqui e também em todos os lugares onde essa celebração está chegando por meio da internet. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra e ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. A palavra amém significa que assim seja. Isto é uma verdade, é o que significa a palavra amém. Existe uma frase que sintetiza o que vamos conversar aqui nesta noite. Queria que vocês pudessem ler comigo, juntos. Quem de nós já não desejou dar um basta em uma determinada situação? Quem de nós não remói dentro de si o desejo intenso de pôr o fim numa aflição? Pois bem, Deus criou o céu para ser não somente sua habitação, mas também nossa, depois de nossa morte. E este lugar representa fielmente. Já bateram na mesa? Já deram uma? Já bateram no painel do carro, dizendo basta, chega. Quem já viveu esse momento assim, momento só seu? Grace, eu também já vivi. Juliano já viveu esse momento, basta. Existe um momento da nossa vida que parece que a coisa fica insuportável. Pois bem, a construção e a elaboração do céu, sob o meu ponto de vista, é um basta de Deus. Não pense você que a morte dos refugiados, a aflição de uma mãe que deixa a Venezuela, não pense você que um pai que sepulta seu filho lá na Síria, não pense você que em solo africano, diante da fome, Deus, esse ser perfeito para o qual nós cantamos nessa noite, Ele também não vive a angústia, a dor humana. Tudo isso atinge Deus. Não pense você que o que se faz oculto não é percebido por Ele e o fere. Não pense você que as mulheres que apanham de seus maridos passe despercebido pelos olhos amorosos de Deus. Não pense você que o diagnóstico médico que lhe foi dado também não atingiu o coração do Eterno. Deus, como um ser perfeito que é, se permitiu ser também atingido pela dor humana. Mas tudo para Deus tem um limite. Então, durante a história da humanidade, a gente observa Deus intervindo para dar um basta. É o caso, por exemplo, da queda de Adão e Eva. E Deus diz, basta, vocês não poderão mais morar aqui. É o basta de Deus com a arca do dilúvio. É o basta de Deus com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. É o basta de Deus com a prepotência de Nabucodonosor. É o basta de Deus para com a hipocrisia dos fariseus. É o basta de Deus com a perseguição romana. O nosso Deus, a quem amamos e servimos, não é passivo, indiferente. Deus se importa. Deus se importa. Tudo que me atinge, todo o meu desespero também o atinge. Agora é evidente, Deus, diferente do que muitos de nós imaginam, Ele, para nos amenizar o sofrimento, Ele resolve fazer intervenções.
E o Kiko citou em sua oração inicial, um dos versículos mais importantes para mim da carta de Romanos. Capítulo 8, versículo 28 diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso próprio bem. Então essas são as manifestações da graça divina em nos visitar no dia mau, na dor, e fazer com que aquilo que parecia ser destruidor, de alguma forma coopere para nos erguermos melhor, para sobrevivermos das cinzas. Esse é o poder dele, é o poder do seu amor. Conversava com o Ronaldo, um morador de rua, que temos também abraçado. Conversava com ele dizendo: e aí, Ronaldo, pastor, como eu sinto a presença dele nas madrugadas. Nas madrugadas que você dorme na rua, ele é. Aí a gente imagina que Deus esteja conosco, mas não com os moradores de rua. Mas o Ronaldo me disse: não, eu sinto nas madrugadas me protegendo. Há proteção mesmo para aqueles da parte de Deus que dormem sobre marquises e que humanamente não daríamos a eles nenhuma perspectiva de futuro. Também para eles Deus faz brilhar a esperança inconfundível de um futuro ao seu lado eterno. Isso é importante. Isso é significativo. Porque todos nós seremos acuados em nossas dores, seremos encurralados na nossa angústia, para que a gente tire nossa própria vida, para que a gente ponha um ponto final na nossa existência. E é exatamente aí, nesse momento, nesse ponto, que o Deus que dá bastas diz: eu amo demais você e quero de fato dar sentido para a sua existência e firmar os teus passos no chão dessa vida. Por isso, essa história contada por Jesus tem contornos especiais, porque Jesus, ele conta uma história, provavelmente não é uma história ocorrida, possivelmente seja uma história construída na mente do Filho de Deus, mas ela é cheia de verdades eternas e eu quero ministrar o seu coração. Pela manhã, nós fomos visitados pela presença de Deus, e eu vi tanto quebrantamento, tanta esperança, tanta gente me pegou depois da celebração e disse: eu volto para minha casa, cheia de conforto, cheio de consolo. E quando o Kiko pensou nessa celebração da saudade, ele estava exatamente focando nessa possibilidade e perspectiva de, no mês em que nós olhamos para os que partiram, porque é o mês de finados, muitos se recordam dos familiares que já partiram. Nesse mês de dor, podemos ter um oásis da visitação do nosso Deus, em nos mostrar que um dia nós nos reencontraremos. Um dia, toda dor humana terá fim. Eu queria mostrar isso para vocês. O céu, em primeiro lugar, é o basta de Deus para todo medo. Como é difícil para mim lidar com o medo. Essa semana, eu estive com uma adolescente que disse: pastor, eu estou com síndrome de pânico. E eu disse para ela: eu também tenho muito pânico. Eu também tenho os meus medos, e todos nós teremos que enfrentá-los. Talvez os que estão aqui nesta noite estão enfrentando, alguns superaram, mas todos nós temos medos. Medo da solidão, medo de como vai ser esse momento da nossa morte, como vai ser a nossa passagem desta para outra vida. Aí a primeira vez que eu li esse texto, me parecia Deus sussurrar no meu ouvido dizendo: dá uma olhada, quando aqueles que renderam suas vidas a mim derem o último suspiro, uma ordem terá sido dada nos céus e anjos visitarão a terra, para exatamente neste momento em que você se desligar dessa existência, ter acesso e um primeiro contato com os seres angelicais que te pegarão pelas mãos e os levarão aos céus. Quando eu fiz essa análise dessa perspectiva do texto, fiquei imaginando que a gente não precisa temer. Deus cuida de cada detalhe.
Quem de nós não se imagina diante de uma demissão e perdido em como receber agora um sustento digno para sua casa? Aí Deus diz: eu vou estar com você. Quando a empresa voltar as costas e dizer para você que você não tem mais valor ou utilidade para ela, eu estarei com você. Mas eu tenho medo, pastor, de ir até o médico agora e pegar o diagnóstico. Deus diz: eu estarei com você, ao seu lado. Essa verdade eu não a encontrei em nenhum dos cursos que fiz, somente na leitura da Bíblia. Ninguém me prometeu estar ao meu lado eternamente. Ninguém me disse: quando você estiver no dia mau, eu vou estar bem lá do seu lado. Alguns me disseram: se você enfrentar o dia mau e me disser, eu vou estar com você. Mas Deus diz: mesmo que você não me diga nada, eu vou estar lá com você, eu vou estar ao seu lado. Então me parece que o momento mais dramático da existência humana, que é o momento do desligamento desse fôlego de vida para essa existência, quando nós fechamos os nossos olhos, ao invés de vermos uma luz e essa luz nos chamar, abriremos os olhos para vermos seres celestiais, enviados da parte de Deus, para dizer: está tudo bem, vai dar tudo certo, nós vamos agora fazer um voo. Eu fico imaginando esse momento. De manhã eu disse que às vezes quando viajo de avião, e o avião alcança aquela altura de sobre as nuvens, eu fico viajando na maionese. Quem aqui já viajou na maionese também? Obrigado pelos que viajam na maionese. Senão fica só eu viajando na maionese. Eu fico lá dizendo: Deus, eu fico imaginando esse dia, Senhor. Como vai ser a gente transpor as nuvens, voar, e os anjos nos levarão até a presença de Deus. Não tenha medo. Você vai enfrentar uma segunda-feira, você não sabe o que te espera. Deus está dizendo: não tenha medo. Vocês sabiam que na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a expressão não temas, ela aparece 365 vezes? Uma para cada dia do ano. Não temas, não tenha medo. Se a gente pudesse dizer agora um para o outro: olha, não tenha medo. Faz isso agora, vai. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe o que foi que Jesus mais disse depois da ressurreição aos seus apóstolos? Não tenha medo. Eles estavam morrendo de medo agora, porque se Roma fez com o mestre deles levando a cruz, imagina o que faria com os seus seguidores. Aí Jesus aparece e diz: não tenha medo, vai dar tudo certo. Eu conheço o capítulo final, foi eu quem o escrevi, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Quando a gente olha para esse texto, de imediato a gente imagina: peraí, Jesus está dizendo que todo pobre vai para o céu e que todo rico vai para o inferno? Não. Jesus, ele sempre trabalhava com analogias, ele sempre trabalhava com metáforas, com figuras de linguagem. O que Jesus está propondo é que o rico e o pobre, eles representam as duas maneiras de se viver a vida. A do rico é daquele abastado, é daquele que tem tudo e não precisa de nada, nem de fé, nem de crer e nem de ninguém. Nós conhecemos gente assim. Eu conheço pessoas que têm poucos recursos, mas são orgulhosas e dizem: eu não preciso de você, eu não preciso da sua fé, eu não preciso do seu amor. São os que decidiram viver com prepotência, com orgulho. O pobre é aquele que precisa de recursos, precisa de mão estendida. É a segunda maneira de se viver a vida. Nós precisamos de alguém. Nós não somos autossuficientes, somos frágeis. É aquele que reconhece sua pecaminosidade, reconhece quão fraco é e quão dependente precisa ser de Deus. Então, os dois jeitos de viver a vida, o Senhor Jesus está dizendo. O primeiro jeito de viver a vida é aquele que diz: Senhor, eu preciso de Ti. E Jesus contou uma história. Ele disse sobre o fariseu religioso de sua época e um publicano, que pela cultura judaica era um grande pecador, porque o publicano recebia dinheiro do seu povo, Israel, e passava às mãos do Império Romano. Então, ele era uma pessoa muito odiada. E Jesus conta uma história. Tinha um fariseu e tinha um publicano. O fariseu é aquele que todos tinham como alguém muito perto do Senhor, alguém muito santo. E Jesus conta:
tinha um fariseu que utilizou a esquina para orar em alta voz, dizendo: ó Deus, graças te dou, disse o fariseu, porque não sou como aquele publicano. História contada por Jesus. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o meu dízimo, não sou como aquele publicano. Aí Jesus conta aqui, o publicano, envergonhado, porém orou aos céus dizendo: ó Deus, tenha piedade e misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus conclui essa história dizendo: qual oração vocês acham que o Pai recebeu? A do religioso, santo aos olhos dos homens, ou do publicano que reconhece o quanto precisa do Pai? Todos entenderam para onde Jesus estava levando o raciocínio e disseram: o publicano, porque ele disse que precisava de Deus. Esse é o que Jesus disse em Mateus 6, o pobre de espírito. E ele disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Quem é o pobre de espírito? É aquele que diz 24 horas por dia, 7 dias por semana: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, estenda a tua graça a meu favor. Como eu preciso de ti. É aquele que olha para o semelhante, para o próximo, e não menospreza o valor do outro, mas estende a mão e recebe a mão estendida de quem vier. É sobre este que Jesus está contando essa história. O que depende de Deus morreu, e os anjos o levaram. Aí quando você vai avaliar o prepotente, o que disse a vida inteira: não preciso de ninguém, mesmo com todas as oportunidades, diz que ele simplesmente foi sepultado. Você precisa grifar isso nessa história em Lucas 16. Há uma diferença atenuante, significativa, entre o momento de partida daquele que diz: eu preciso de ti, Senhor, e aquele que diz: eu tenho tudo o que eu preciso. Um é sepultado, o outro é levado por anjos. Mas existe uma outra consideração desse texto. O céu é o basta de Deus para toda injustiça. Quem de nós aqui, assistindo os jornais, os telejornais, quem de nós já não se viu com uma vontade enorme de fazer justiça? Existem situações na história que me dão náuseas, provocam vômito. E como eu dependo de Deus, porque eu não tenho todas as respostas e não consigo ser o juiz sobre todas as situações, eu simplesmente oro aos céus e digo: Senhor, faça a tua justiça. Às vezes, cada um de nós sofre injustiças dentro do lar. Nos meus poucos anos de vida, eu já chorei com tanta gente que diz: pastor, eu não sou o preferido da minha família. E meus pais deixam isso todos os dias muito claro. Me lembro de uma menina que engravidou. Ela cometeu um erro, mas foi expulsa da sua casa. Me lembro de um rapaz que foi demitido injustamente. Me lembro de um policial que armaram uma armadilha porque ele era o mais honesto da turma. Nós vivemos e nos movemos em um ambiente de profunda injustiça. O basta de Deus é o céu, quando Deus dirá: eu vou corrigir as coisas. Hoje você sabe que Deus, de alguma forma, visita a humanidade. Para mim, de coração, e olhem para a minha declaração agora como total ausente de ideologia partidária. Lá atrás, quando as coisas começaram a ser trazidas à tona, quando a corrupção começou a ser tratada,
eu disse: Deus, obrigado, porque são tantos bilhões desviados, que poderiam estar na área de saúde para ajudar o menos favorecido. É tanto dinheiro, Pai, da área de segurança. E para mim é um jeito de Deus se mover na face da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: haverá um dia em que Deus dará um basta a toda injustiça. Então, aquele que viveu durante toda a sua vida tendo a oportunidade de se render a Deus, mas rejeitando, dirá a Deus: ó Deus, dá um jeito de eu sentir e amenizar, de eu ter a minha dor amenizada. E Ele dirá: não, agora eu vou corrigir isso. O que foi perseguido agora terá paz. O que foi esquecido agora será lembrado. O que foi abandonado e rejeitado será encontrado e amado. É o jeito de Deus dizer a cada um de nós nessa noite: você tem sofrido injustiça, filho. Você tem sofrido injustiça, filha. Mas eu tenho um lugar onde eu vou corrigir a injustiça. Nela não entrará nenhuma forma de preconceito, de indiferença, de discriminação. Lá você será o amado, a amada de Deus. Talvez você, como eu, não apenas presenciou, mas já viveu na pele uma injustiça. Desdenharam o seu valor, ridicularizaram você. Aí é tão bom saber, é tão bom voltar para casa com esse sentimento de que não só os olhos de Deus nos veem hoje aqui na terra e nos abençoa de alguma forma, mas existe um lugar que Ele preparou e desenhou, um lugar em que Ele planejou, onde nós moraremos eternamente, que não haverá nenhuma injustiça. Ninguém será injustiçado. A justiça plena de Deus brilhará como o sol do meio-dia. Ah, como eu anseio por este lugar. Vivemos em um tempo tão complicado. Tão complicado. E quem sou eu, Deus, para poder julgar e tentar encontrar responsáveis? Falharei nesse caminho. Então, é só o Senhor. Mas obrigado, eu oro sempre a Deus: obrigado por essa certeza de um lugar em que viverei eternamente em paz, sabendo que o Senhor do seu trono governa todos os céus para não permitir nenhuma sombra de injustiça para quem quer que seja. Terceiro e último lugar, o céu é o basta de Deus para todo mal. O mal da maldade, da malignidade, o mal da destruição. Lá em João capítulo 10, Jesus explica que a missão do mal, ou a essência do mal, é roubar sonhos, esperança, saúde, é destruir, matar, roubar e destruir. João 10:10, Jesus explica sobre o mal. O mal enquanto essência, o mal enquanto missão, o mal enquanto propósito é apenas esse: varrer a humanidade e provocar o caos. Jesus disse: eu vou dar um basta no mal. E nós convivemos tanto com o mal, nós convivemos tanto com a maldade, que nós às vezes não conseguimos admitir a existência plena de um lugar onde Ele não penetrará. E aí é importante, porque o texto diz: existe um abismo. É como se Deus rasgasse os dois lugares e colocasse um vácuo, um vazio, de forma que Ele dissesse: jamais a maldade penetrará no céu. De fato, no último livro da Bíblia, o livro chamado Apocalipse, que significa revelação, no último capítulo 22, o autor, que é João, o apóstolo, ele diz: não haverá mais maldição no céu, o mal não penetrará no céu. É o basta de Deus. Chega,
Hoje nós oramos a oração do Pai Nosso e pedimos: livrai-nos do mal. Lá no céu ele disse: jamais o mal atingirá você. Consegue imaginar um lugar desse? Ah, o céu é espetacular. Hoje nós convivemos com as drogas destruindo a família. Hoje nós convivemos com a desigualdade social. Hoje nós convivemos com terrorismo. Mas um dia, o céu onde habitaremos eternamente fechará todas as suas portas e janelas, e o céu será imune, intocável para o mal, porque Deus a preservará e a guardará. Eu tenho 3 histórias para vocês. Queria contar tantas, mas vou me ater e deter nessas 3. Um dos privilégios do ministério pastoral, além de segurar um bebê em seus braços e apresentar a Deus, é estar no momento em que uma pessoa que amamos é sepultada. E digo privilégio, porque para mim é privilégio dividir a dor do outro, estar no momento mais delicado de sua vida. E só em um ministério eu sepultei cerca de 70 membros. Então vocês estão lidando com um pastor que já esteve muito ao lado de caixões, muito. Mas eu queria contar uma história de pessoas que eu estive nos seus últimos instantes de vida. O primeiro deles se chama Walter, filho da Eugênia e do Nóbrega, irmão da Thaís. Ele era membro da nossa IBAGE e ele se viu com um câncer. E lutou, como ele lutou contra o câncer. E ele me dizia: pastor, eu amo a vida como um presente de Deus. Eu falei para ele: Walter, lute. E ele fez químio e fez muitos tratamentos. Mas ele chegou ao seu último instante de vida. Ele estava lá no hospital em Jacareí. E então a sua mãe disse: pastor, a enfermeira disse que ele está nos seus últimos instantes de vida. Então todos nós, eu e a família, fomos para o quarto. E eu peguei na mão do Walter. Ele estava respirando com muita dificuldade. E aí eu comecei a cantar exatamente a primeira música que nós cantamos hoje: Céu, lindo céu. E eu vi o sorriso de alguém que continha uma máscara para respirar melhor. Ele ouvindo aquela canção e aquilo trazendo conforto ao coração dele. Foi assim que o Walter partiu segurando a minha mão. Um dos homens que eu mais admirei se chamava James Victor Cardu, pastor Vitor. Ele era o que cuidava do preparo da ceia aqui na IBAGE. Ele então, indo para levar as bandejas para dentro da igreja, cerca de meia hora antes da celebração iniciar, ele tropeçou. E nós não sabíamos que aquele tropeção significava já um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, com a qual ele lutou por 1 ano. Eu vi um homem cheio de vigor e saúde, um homem cheio de propósitos missionários, porque ele era diretor de uma agência missionária aqui em São José, chamada Interlink. E eu passei a visitá-lo constantemente. E eu estive no seu último instante de vida. Mas aí eu me lembrei que enquanto ele podia falar, ele me disse: pastor, eu dizia: oi meu pastor. Ele dizia: Deus pode me curar. E eu creio que Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Se Deus me curar, todos que me conhecem verão a glória do seu poder em minha vida. Mas ele não pôs um ponto final. Mas se Deus não me curar, eu verei a sua glória.
Quando ele morreu no hospital em Jacareí, foi essa frase que veio ao meu coração. Ele, nesse momento, está sendo levado pelos anjos e está contemplando a glória de Deus. O último foi um homem muito generoso, que eu e Kiko tivemos o prazer de conhecer, chamado Fernando, membro da Igreja Batista de Sião. O Fernando, de uma família muito preciosa e linda. Eu fui visitá-lo quando ele já estava muito debilitado pelas quimioterapias. E tanto como o pastor Vitor e como Walter, eles desejavam muito viver. Eu me lembro dele dizendo, ele me conhece desde antes de ir para o seminário teológico. Ele me dizia, porque ele carinhosamente me chamava de Marquinho. Aí ele disse: Marquinho, eu estou muito pronto para partir. Estou pronto para ir embora. Tenho certeza absoluta, um homem muito culto. Tenho certeza absoluta do que me aguarda. Eu estou pronto. Vou fazer tudo o que me pode e é possível para ter a cura. Mas eu acredito na vontade de Deus. E se eu tiver que partir, queria que você soubesse que eu tenho convicção da vida eterna. 3 homens que tinham certeza absoluta do que eu preguei a vocês por quase 40 minutos. Daí, essas histórias enchem o coração da gente, para a gente terminar essa celebração da melhor maneira, cantando uma canção das mais lindas no meu ponto de vista, que projeta uma esperança da volta de Jesus, de revermos aqueles que amamos que partiram antes de nós. E alguém me fez uma pergunta pela manhã, quando terminou a celebração: pastor, como saber que os que amamos em vida, eles foram para o céu? E eu contei uma história para eles. Você se lembra do ladrão na cruz? Ele diz: claro, eu lembro dessa história. Quando Jesus foi crucificado, haviam 2 ladrões. Um destes ladrões disse: Jesus, se você é quem diz, esse é um jeito de viver a vida. Se você é quem diz ser, então desce dessa cruz, faz alguma coisa por você e faz pela gente também. É o jeito prepotente de estar diante da divindade no momento mais delicado. O outro ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino eterno. Ele corrigiu o outro ladrão, porque ele disse: você não tem noção de diante de quem está. São os 2 jeitos de viver a vida. Há um deles, ao que pediu para ser lembrado quando Jesus entrasse na eternidade, Jesus respondeu: hoje mesmo você vai estar comigo na eternidade. É assim que a gente pode enfrentar essa semana, dizendo aos céus com essa canção: glória, glória ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Tentem imaginar esse dia onde nem sul nem norte existirão, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar.
o som que vai abrir um encontro triunfal. Viver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora? E agora sim, E as mãos agora? podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Ele voltará. Voltará e enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Capricha, imagem. Capricha, hein? Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia! Vontade de ficar aqui, né? Vontade de ficar neste lugar ao seu lado e com você. Vamos orar e encerrar essa noite tão preciosa. Queria dizer uma coisa para você que nos assiste pela internet e para você que veio. Tua vida é muito importante para Deus. Você não tem noção do quanto Ele ama você. Entregue sua vida para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Não posso enfrentar essa semana agora sem o Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és a nossa esperança. Obrigado, Senhor, por essas canções que cantamos hoje, tão preciosas, que acendem o nosso coração para a eternidade. Ó Deus, os sofrimentos deste tempo que cada um de nós enfrenta, disse o apóstolo Paulo, eles não podem ser comparados com a glória que nos aguarda, com o céu eterno que nos espera. Por isso, Deus, nos faz vencer a cada dia, a cada mal. Nos dê graça, Pai, firma os nossos passos. E, Paizinho, receba a nossa gratidão pelo legado daqueles que nós amamos e que já partiram, nossos amigos, nossos pais e mães, nossos irmãos, tios e avós. Obrigado, Deus, muito obrigado pela doce saudade que nós sentimos e pela esperança eterna do reencontro nos céus. Muito obrigado.
Pai, eu espero muito por esse dia. E eu sei que cada um aqui neste lugar também. Mas até que a gente parta, ou até que o Senhor volte, nós gostaríamos muito, Pai, e temos nossa vida à Tua disposição. Nos use, ó Deus, para que o semelhante, para que o próximo possa ser amado em sua dor. Nos use nessa semana, Pai, para encorajar um coração aflito, para levar, ó Deus, conforto e consolo ao enlutado. Usa-nos, Pai, que o Teu amor, a graça de Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, o conforto e o poder do Teu Espírito, sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Agora você pode cumprimentar a pessoa ao teu lado e desejar para ela uma ótima semana, uma semana abençoada. Vão em paz, Deus a todos abençoe.